Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Está entrando no ar agora mais um episódio do seu podcast preferido. O podcast da Ufologia de Quintal. Gente, é o seguinte, nós estamos comemorando, não sei se dá para comemorar isso, né? Claro que dá, pô. Nós estamos comemorando, dá para comemorar, né? Opa! Nós estamos comemorando aí os nossos primeiros 1000 views. Olha só, nós temos, né, passamos um pouco de 1000 lá, então nós vamos comemorar, resolvemos comemorar. Negócio de quarentena, a gente não tem muito o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer, não fico na frente do computador trabalhando quase 12 horas por dia. E aí, o que nós resolvemos fazer então? Vamos fazer um episódio diferenciado. Então, esse episódio de hoje é um episódio diferente, por quê? Nós não vamos analisar um caso famoso que você encontra na internet. É isso aí. Nós vamos analisar um caso que nós mesmos pesquisamos. Vamos analisar um caso acontecido aqui na nossa região. Então, esse é um episódio bem diferente. É um episódio de comemoração, né, aos nossos 1000 views aí, se é que podemos comemorar. Tá bom, gente? Então, nós vamos ter isso hoje aí, essa análise em cima desse fato, tá? Desse caso que é muito interessante, tá bom? Preste atenção aí, se você ficava até o final. Nós vamos dividir isso aí em pelo menos 3 partes, tá bom, gente? Em 3 episódios. Porque é um caso, é um relato assim, muito complexo, tem bastante coisa. E aí eu aconselho você a acompanhar esses episódios que vamos estar lançando, né, em cima da comemoração aí dos 1000 views, tá bom? Temos planos para mais visualizações, né? Planos estão sendo traçados, aquele negócio todo. A nossa equipe de planejamentos, né, está trabalhando aí a todo vapor para planejar aí as próximas comemorações. Gente, então vamos lá. Vamos começar hoje aqui, né? Eu tenho aqui o Evandro. Evandro, dá o teu alô aí para a galera aí, dá a tua saudação. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, galera. Um abraço a todos aí. Vamos dar uma olhada muito refinada nesse caso aí, que é um caso exclusivo do centro de pesquisa aqui, né? Então, dizendo já por que aqui veio o centro de pesquisa, né? Obrigado. Muito bom, muito bom. Dudu, manda lá, Dudu, teu abraço pra galera. Caramba, hein? Eu devo dizer que hoje o Evandrão tá muito animado mesmo, hein? Eu não sei, me transmitiu uma energia que só por Deus. Queria mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando a gente aí. Eu tenho que comemorar os 1000 views sim, porque eu nem tenho... Olha, eu juro pra você que eu não achei que 1000 pessoas iam escutar a gente, cara. Isso é incrível. 1000 nem pessoas... que a mulher escuta, cara. Aí você vê o efeito... Aí você vê o efeito pandemia, porque, cara, a galera tá escutando a gente, é incrível. Mas eu queria mandar um abraço e um salve pra galera e você do futuro, porque quando você escutar a gente aqui, você já vai ser uma pessoa do futuro. Estamos em véspera aqui do lançamento, na verdade a gente está assistindo aqui o lançamento da SpaceX, né, que vai acoplar lá com a ISS. Teve uma tentativa na quarta-feira e a gente está acompanhando aqui para ver se vai dar certo ou coisa do tipo. E aí vou deixar uma reflexão já no início. Já posso deixar no início uma reflexão aqui? Vou deixar uma reflexão que é o seguinte: se o humano pode sair da Terra, por que outros seres não podem vir para a Terra? É apenas uma reflexão, não estou dizendo nada. Responda dentro do seu coração essa pergunta que tá ali, certo? Mas vamos lá. Legal, ó. Momento reflexão. Momento, parece aquele momento de rádio, né? Pense no seu coração. Ó, Cleitão, tô ansioso aqui nesse caso aqui, porque esse caso, esse caso a gente tinha que ter uma vinhetinha de exclusivo. Exclusivo, porque isso aqui você não vai ter em lugar nenhum. Nenhum outro podcast vai ter o caso que a gente vai falar hoje, porque é um caso que aconteceu aqui na nossa região, que o Cleiton foi atrás, conversou com uma pessoa muito interessante, muito bacana mesmo. Vocês não podem perder
o caso de hoje. É exclusivo, mas a gente sabe que depois que ele for ao ar aí, né, cara, o negócio fica complicado, né? Depois que vai ao ar aí, né, Mas tem é a certeza, galera aí. mas é certeza que a Vai primeira matar. mão é nossa. Né, cara? É uma ouvinte. É uma ouvinte. Isso também é muito importante. É um ouvinte que nos procurou, tá? Confiando no nosso trabalho aí, né? Na nossa experiência, na nossa forma de agir. Foi muito legal. Bom, você vai ouvir aí, você vai tirar suas próprias conclusões, tá? Vamos seguir então, né? Hoje é um episódio totalmente diferente, tá? Gente, hoje eu queria registrar a ausência do Ozzy. O Ozzy não está com a gente hoje. Por motivos de trabalho, o Ozzy teve que se ausentar, né? Mas vamos tocar a bola aí. Um abração para você, Ozzy, que com certeza vai estar ouvindo isso aí. Olha só, o lançamento está acontecendo agora, hein? SpaceX. Gente, esses caras vão dominar o nosso espaço aéreo, tá? Daqui até a Lua, daqui até Marte, esses caras vão dominar tudo. Mas vamos lá. Vamos seguir então. Fique então você agora aí com o nosso caso exclusivo. Nós colocamos esse caso, tá? Nós denominamos, já que o caso é nosso, né? Vamos denominar então. Nós denominamos o caso da menina que viajou no futuro. Tá bom? Então fica aí com você aí. Então, a minha primeira experiência foi em 1975, né? Eu era criança ainda, tinha 10 anos, né? Hoje eu tenho 56. Então, lá no interior onde a gente morava lá. E meu pai colocava ali Qual que era a cidade da senhora? Não era cidade, é no interior, é num sítio, né? Em São Roque. Num sítio em São Roque. Aqui próximo a Rio do Salto, ali, para aqueles lados ali. Ok. Então, aí meu pai colocava lona, né? Assim, lá pra gente, a gente não tinha assim, só tinha um radinho lá, né? Pra ver as coisas lá, Voz do Brasil e tal. E eu ficava deitada, né? Meu pai ficava contando piada lá de portugueses, viajando para Portugal, né? E aí, quando todo mundo se recolheu, eu ficava, né? Ficava olhando as estrelas e tal. Aí eu via aquela luz lá, né? No mato, porque tinha reserva de mato lá, né? E ficava aquela luz, né? Piscando, como se fosse uma lanterna, coisa parecida. Eu falava com meu pai, ele falava que era um vagalume. E essa luz ficava onde especificamente? Ficava, aparentemente ela ficava baixo, assim, tipo, como se fosse um vagalume mesmo numa árvore, numa planta, assim, refletia, te dava aquele claridão, mas era assim, como se fosse uma lanterna, né? Piscando. Isso, e eu achava assim, porque como era um vagalume grande, né? Então, E ali na sua propriedade tinha o que, onde ficava essa luz piscando? Era essa reserva de mato e a fonte de água, né? Uma fonte enorme, era grande, não era uma fontezinha, era grande assim, ó, como esse espaço aqui. E é onde abastecia tudo lá embaixo, né? Então meu pai tinha feito a bica, o transporte da água dentro dos bambu, daí vinha caindo e ia até na propriedade embaixo. E eu, assim, tipo, queria pegar o vagalume enorme, porque eu queria ter o maior vagalume, né? Então, tipo, na minha cabeça, assim, criança, o que acontece? Eu subi lá, né? E daí eu vi lá, quando eu cheguei na fonte de água, eu vi a pedra. Era uma pedra, né? Tinha várias pedras, porque a fonte era toda, né? Mas tinha uma pedra lá que depois, no futuro, bem no futuro, eu consegui achar uma coisa, assim, que ela demonstrava que eu podia assimilar o modelo. É igualzinho uma bola de futebol americano. Aquele mesmo formato, meio ovalado. O mesmo formato. Ela é igual, mas ela é tão, rapaz, ela é tão apitadinha, parece que como se fosse feita por alguém. Como se um artesão tivesse feito aquela pedra. Então, eu peguei a pedra na mão. Peguei assim, né? Peguei a pedra, mas a pedra, ela tinha, parece que ela tinha um chocalho, uma coisa lá dentro, que nem aquele chocalho de bebê, né? Sim. Que chocalhava, né? A senhora pegou a pedra e a senhora sentiu que dentro da pedra tinha alguma coisa. Chacoalhando, porque a pedra, ela fazia tipo um movimento, né? É a lembrança, né, que eu tenho. É como se ela tremesse, tivesse um certo movimento muito leve, e aí passava para minha mão, é como se fosse uma corrente de energia, mas não era choque elétrico. Era uma coisa assim, quando você pega um fio, não sei o que você põe na gente, assim, não dá tipo
um negocinho bem de leve. Sim, como se fosse uma energia estática, uma coisa assim. Isso, eu não sei o nome, né, mas cientificamente falando, mas eu posso resumir que era essa. Só que a lembrança que eu tenho é isso, Sim. né? Aí então a última lembrança que eu tenho é de estar com a pedra, sentindo aquela coisa e aquele negócio no interior da pedra como se fosse um chocalho de criança. Tinha alguma coisa lá dentro, balançando. E aí então uma claridade grande, assim, sabe? Forte. Como se o sol tivesse caído em cima de mim, assim. E deu aquela... Mas era muito forte a energia. Sabe quando é uma coisa que você não consegue enxergar além da luz? Entendi. A luz que cegou a senhora, bem. Não que cegou, eu estava enxergando, Sim. Só que eu não conseguia, a minha visão não passava. Ela ofuscou, né, a sua visão. Eu estava dentro daquela coisa de energia, assim. Entendi. Eu não estava cega, eu estava vendo, mas assim, tipo, além dela não via mais nada. Como se ela estivesse presa num campo Exatamente. de energia, num campo de luz. É isso aí, parecido com isso. E aí, então, eu tenho essa lembrança e eu devo ter desmaiado, né? Eu devo ter ficado até anoitecer, praticamente muito tempo, até meus pais dar falta de mim lá. E então, daí para frente, eu tenho o relato deles, né? Que me encontraram Sim. lá. Daí, quando eu acordei, que eu estava já consciente, eu estava já com meu pai, com a minha mãe e com o pastor da igreja, né? Não vou falar a dominação aqui. Aí, eles estavam lá conversando sobre o assunto, né? Sobre tudo que tinha acontecido. Perguntaram para mim o que tinha acontecido, né? Eu contei. Então, a visão, né? Talvez a falta de conhecimento deles da época, como religiosos e tal, eles acharam assim, então, que eu estava com um tipo de possessão. Sabe, essas pessoas que são... Sim, eles confundiram a experiência que a senhora teve com a experiência de possessão demoníaca. Isso, o senhor falou, relatou certinho o que eu quero dizer. E então daí eu fui submetida a alguns tipos de maus tratos. Exorcismo, né? Eu acho que é maus tratos que eles fizeram comigo, né? Porque eu acho que nem exorcizar eles sabiam, né? Então foi muito difícil a experiência, eu apanhei muito, né, com a permissão dos meus pais, porque eles queriam que a luz se manifestasse de volta na pedra, queria que eu pegasse a pedra, queria que eu fizesse acontecer a coisa de novo, queria que a manifestação demônica aparecesse para eles. E eles guardaram a pedra? O pastor. Sim. O pastor falou para o meu pai que depois de todo esse processo, que não teve mais manifestação, eu não pude ficar com a pedra, né? O pastor falou para o meu pai que ele ia ungir a pedra e ele ia dar um fim na pedra, jogar num poço ou num rio, e eu nunca mais soube da pedra, entendeu? Nunca mais vi e nunca mais tive a liberdade de perguntar, porque eles, de medo já de né, que pudesse acontecer. Não, que eles já iam dizer que eu já estava de novo com já está com o diabo no corpo. Isso, para falar bem em português, claro, né? Então, foi a minha primeira experiência. Mas daí, então, tudo parecia normal. Só que eu não fiquei normal. Bom, então essa é a primeira parte aí de hoje, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o restante aí para você analisar conosco. O que ela fala até agora? Isso vai acontecer na década de 70, lá em 75, 76 mais ou menos, tá? Nós temos aí a documentação desse acontecido, aquele negócio todo, então nós vamos deixar lá no Instagram lá para vocês depois algumas imagens, tá? O que acontece, gente? Ela morava em um sítio aqui próximo à cidade de Cascavel, aqui no oeste do Paraná. Ela morava em uma região agrícola. E o que acontece? Ela conta que próximo à casa dela, próximo à propriedade do pai dela ali, tinha uma fonte de água, né? Tinha uma nascente de água. Eles ficavam observando aquela nascente e durante a noite sempre tinha uma luz que se movia naquela nascente, né? De uma forma diferenciada. Eles não sabiam dizer o que era, aquela luz, ela se movimentava. As crianças pensavam que aquilo eram vagalumes. E aí o que acontece, né, cara? O que se passa ali? Os adultos é sempre aquele negócio, não mexe, deixa isso lá, né? Melhor a gente não dar pitaco, não fazer nada. Vamos deixar isso para lá, vamos esquecer isso para lá. Em contrapartida, as crianças
ficam com a curiosidade, né? As crianças são conhecidas pela sua curiosidade, pela sua simplicidade, pela sua sinceridade. E com toda essa curiosidade, essa que hoje é uma senhora, né, que não se identificou, nós não vamos identificá-la em nenhum momento, tá? Ela, na sua infância, ali por volta de 10 anos de idade, o que ela tem na cabeça dela? Meu, aquilo é um vagalume e olha o tamanho daquele vagalume. Então imagina, ela imagina aquilo como um vagalume gigante e ela teria capturado o maior vagalume da história. Isso que estava na cabeça dela. Se você aí que está ouvindo a gente aí, você é de uma região mais agrícola ou de uma região mais afastada dos centros urbanos, você tem uma certa idade, você sabe que as crianças elas gostavam muito de brincar, de pegar vagalume. E isso hoje, né, gente, ninguém vai incentivar a fazer isso hoje em dia. Isso é terrível, né? Isso aí é um vagalumicídio, tá? Mas, porém, todavia, contudo, né, na época, isso era até incentivado. Então, assim, era muito comum. E ela olha aquela luz, ela, meu, isso aqui é o maior vagalume da história da humanidade. Eu preciso pegar aquele vagalume. Um dia, tá? Se você também conhece aí a vida na área rural, você vai saber que as pessoas na área rural levantam-se com o sol, tá? E vão para a cama, vão para dentro de casa quando o sol se vai. O que mede a vida na área rural é a luz do sol. Então você deve ter isso aí na sua cabeça, isso aí bem nítido. O que acontece então, gente? Vai todo mundo dormir, né? Vai todo mundo para casa, tá? E aí essa que hoje é uma senhora, na época uma menina, ela faz o quê? Ela lembra lá do vagalume. Eu vou pegar aquele vagalume hoje. Sabe aquele dia que você coloca assim na sua cabeça, ó, hoje o bicho vai pegar. Hoje eu vou fazer isso aí e acabou. Ela colocou isso na cabeça dela. Então todo mundo estava em casa já, naquele negócio depois da janta para dormir meio, e ela, ó, escapou. Deu linha na pipa e resolveu, hoje eu pego esse vagalume. Quando ela chega lá, o que ela diz, né, cara? Que ela encontra aquela pedra, aquela rocha, totalmente como se fosse polida, feita por um artesão, como ela diz ali mesmo, você acabou de ouvir, né? Então o que vai acontecer? Ela fica, na hora que ela chacoalha aquela rocha, aquela pedra, faz um barulho, é uma coisa diferente, uma coisa esquisita, e de repente então ela é envolvida por uma luz. Olha só um negócio desse. Ela é envolvida por essa luz, desmaia, perde o sentido, perde a noção de hora. Ela vai perder ali pelo menos de 2 a 3 horas, isso ela conta para mim, né, que ela perdeu ali mais ou menos de 2 a 3 horas, encontrada pelos pais e levada para casa. Confundido a experiência que ela teve, depois ela fala o que aconteceu, confundida a experiência que ela teve com a experiência demoníaca, vai passar tudo aquilo que aconteceu, né, toda aquela doideira toda que ela conta aí. Mais para frente nós vamos ouvir melhor esses relatos aí de tudo aquilo que ela vai sofrer. Então, nesse primeiro momento, nós temos ela em um contato muito, assim, diferente, né, cara? Eu separei aqui algumas coisas para nós olharmos de contato com objetos, artefatos desconhecidos, né? Dudu, chega mais aí, Dudu. Então, Cleiton, primeiro eu queria chamar a atenção aqui no que ela fala, e depois ela até vai, mais pra frente no relato dela, ela vai sublinhar o quanto que as pessoas antigamente, e eu não vou nem colocar como antigamente, mas vou colocar como hoje também, quando uma pessoa vê uma coisa diferente, vê uma situação sinistra, hoje as pessoas colocam ou em forma de chacota, ou as pessoas colocam como a pessoa está ficando lunática, a pessoa está ficando... De qualquer forma, elas preferem descredenciar a pessoa, desqualificar a pessoa. E isso foi um caso que aconteceu com ela, e ela, inclusive, contou ali e falou e sublinhou que fizeram uma sessão religiosa com ela e tal, e que para ela considera aquilo como maus tratos, né? Então, assim, mais uma vez... As pessoas que veem coisas que são diferentes, elas não são tratadas com respeito, né? Isso aí, assim, independente se a pessoa acredita ou não acredita, não tem o devido respeito com o relato da pessoa, não é? E ainda mais uma criança, que pode trazer um trauma futuro, que pode trazer, em que inclusive depois ela vai deixar isso claro, que ela sentiu muito essa sensação de
estar sozinha, abandonada, que ninguém estava acolhendo ela naquilo que ela estava vendo, mesmo você acreditando ou não, se é que ela viu realmente alguma coisa, mas que ninguém acolheu ela de uma forma com carinho, com a forma de crença. Tudo bem que eram outros tempos, década de 70, aqui em Cascavel aqui era uma região bem mais do interior do que é hoje, né? Então as pessoas eram muito menos esclarecidas, mas é uma coisa meio corriqueira, né? A gente vê relatos de outras pessoas por aí e que acaba virando chacota, né? Que acaba virando meio na base da descrença, e muita gente vai levar para esse lado religioso de uma forma pejorativa. Aí complica, né, cara? Aí fica complicado. Aí que complica. Evandrão. Então, cara, primeira coisa, agradecer, né, a nosso ouvinte aí por esse relato, que quem tá ouvindo vai ver, o relato é fantástico, assim, ó. Por várias partes, assim, ele beira o inacreditável, e não tô falando só dessa questão que talvez seja a que mais nos interessa aqui, a ufológica, mas a própria história de vida, que eu fiquei realmente bastante impactado, né? Mas então, vamos lá a essa questão, reforçando, né, que ela também, uma coisa que eu também me impactei bastante, é que ela tem também a documentação da maioria desses eventos que acontecem, que ela relata aí, né, e ela acabou passando pra gente, etc, deu uma analisada também, fiquei bastante impactado quanto a isso, né. Bom, acho que dá para mim começar, porque o pessoal que gosta de estudar um pouquinho essas questões mais, questões da mente, vai ver ao longo do percurso, ou pelo menos pode notar ao longo do percurso, que ela tem vários, podemos dizer assim, sintomas, né, de memórias construídas, né? Mas aí eu queria só deixar claro, né, que dessa combinação de eventos, o fato, ele geralmente, quando a gente se recorda dele, ele é transformado, né? Agora, essa transformação do fato com o qual a gente relata, ela não muda o fato em si, né? O que eu quero dizer é que não é porque você percebe traços típicos de um fenômeno psicológico e que esse fenômeno, ele muda o fato em si, ele tem que tornar o fato em si uma mentira. Você tem que lembrar que esse fenômeno psíquico, ele é inerente e inexorável à arquitetura cerebral. Portanto, todo relato, né, vai ter esse tipo de caguete, né? Então, eu estou dizendo isso porque quando eu comecei a estudar isso, eu fazia muito, né? Então eu ficava muito sintonizado nesses cacuetes de memória construída, de memória induzida, né? E aí, quando aparecia alguns, né, começava a procurar cada vez mais, e aí para tornar então todo aquele relato falso, né? E coisas assim. Então, acho que a gente podia começar por aí. O fato de, claro, ela provavelmente, porque não tem como ser diferente, ter transformado algumas dessas memórias, isso não quer dizer que a memória dela é falsa de maneira nenhuma, pelo menos não do ponto de vista psicológico, certo? Não sei se eu me fiz claro. Claríssimo, claríssimo. É aquele negócio. É óbvio que o relato ele vai mudar. Ou claro, vai ser adaptado com o tempo. Isso acontece com tudo, né, cara? Não tem como não ser assim. Não há como não ser. Isso é inexorável da arquitetura cerebral. Não é uma coisa que eu faço por vontade. É claro que eu posso também adicionar uma certa dosagem de vontade nisso, né? É claro que também há má fé, mas não é porque estas memórias elas aparecem que isso muda ou altera o fato em si. Como eu lembro do fato assim, então esse fato logo é mentiroso. Não é dessa forma que ocorre. Eu espero que fique claro para as pessoas aí que estão iniciando nesses estudos, que vão perceber isso futuramente, eu espero, né? Mas então já alertando os incautos aí. Quanto ao relato em si, cara, desta parte, acho que essa questão da pedra, né, que o Ozzy, com certeza, ele poderia falar bastante pra gente, essa questão da energia que ela passou, né? A gente vê ali também a questão que ela parece que quando recebe, né, ela foi trancada dentro de um quarto, parece que extradimensional, né? Não sei se vocês tiveram essa noção ou essa impressão
do relato Justamente. que ela faz quando ela entra em contato, né? Parece que ela é transportada para uma dimensão quase que separada, onde ela descreve aquela energia, que se você lembrar, vai ser muito parecido com aquele caso do Tasca, né? Porque a sala, né, entre aspas, sala que ele relatou que se encontrou lá com a moça lá, a Kabbalah, né? Era muito parecido, onde ele não conseguia, na verdade, ver os limites. Parecia que acabava ali, mas um horizonte assim que você não é intangível, né? Então pareceu muito com esse quarto ali para onde que ela foi transportada. E outra coisa também que me chamou bastante atenção é a questão das nascentes de água, né? Praticamente todos os relatos que a gente viu, que a gente analisou até agora, ou que mesmo que eu ando estudando, de alguma maneira ela está, ou às vezes diretamente, mas às vezes pelo menos indiretamente, ligado com água e nascente de água, né? Você vê que como a gente tem essa questão ligada também à ufologia, que também, claro, a água tá, né? Para quem também estuda, vai estar bastante ligado também à nossa questão psíquica, né? Que também pode estar dando algum tipo de origem, né? A esses relatos. Por fim, né, pelo menos dessa parte, a questão dos manicômios, né, que na verdade ela não foi para um manicômio, mas eu acho que, claro que isso era muito pior na década de 80, né, Cleito? A gente lembra disso, né? A pessoa era considerada louca, era internada naqueles manicômios que até hoje são retratados em filmes, né? De Hollywood, inclusive, passavam por espécies de torturas, vamos dizer, travestidas de teorias científicas, né? E ali como que ela acabou sofrendo, né? Claro que aqui ela fez um relato curto, né? Mas a gente tem acesso ao relato completo, né? E que também isso que é impressionante nela, né? Apesar de tudo que aconteceu, os ouvintes vão ver, né? O que vai mais rolar, ela levou isso, ela metabolizou essas lembranças e leva a vida de uma forma assim que eu considero espetacular, né? Ou seja, ela superou isso, coisa assim que eu gostaria de pensar que eu conseguiria fazer algo parecido, mas não sei. Então, voltando a essa questão, né, dos manicômios, né, pessoal, claro que você pode procurar, há pastores, inclusive, que são parapsicólogos, então de maneira nenhuma, e ela deixou isso claro, ela não está fazendo uma crítica direta à igreja, diretamente, tá? Ou a nenhum tipo de denominação diretamente, só que a gente sabe que há pessoas mal preparadas nesse meio. Estou errado, Cleiton? Negativo. Muito pelo contrário, né? Tem muito mais picareta do que gente preparada. Sim, mas lembrando também que há pastores que são parapsicólogos, padres que são parapsicólogos, então assim, existem com certeza profissionais que poderiam fazer esse tipo de atendimento. Infelizmente, para a nossa ouvinte aqui, não foi o caso, né? E aí ela passou, como ela mesma descreve, por maus tratos, né? Que eu chamaria de tortura, mas eu acho que ela ensina muito mais a gente do que o contrário. Eu acho que para esse momento seria isso. Então, aí nós começamos a ver, né? Então, essas análises, né, iniciais aí desse primeiro momento. Então, ela tem esse contato, é um contato com algo que nós, como é que eu vou dizer, se nós não temos uma certeza do que seja, né? É óbvio que nós vamos estar analisando isso aí. O estudo desse caso, tá, gente? Continua, né? Nós continuamos em contato com essa ouvinte, nós continuamos ajudando-a em si, né? Inclusive essa semana mesmo, esse relato ele já está gravado há um tempo, né? Essa semana mesmo eu tive lá com o Ozzy, nós fomos conversar com ela e tudo. Então, assim, é algo que está em curso ainda, está em andamento. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, né, nós temos que ver que é algo assim, ela tem um contato, ela tem esse momento, e aí, a partir disso, então, nós vamos ver o que vai acontecer com ela, porque não acaba aí, né? Esse é o lance, o negócio não acaba aí, o negócio ainda vai ainda adiante, né? E aí que começa a ficar, bem interessante, que aí é sempre que o Evandro entra, né? Nós tentamos desconstruir de uma certa forma, né? O Evandro trabalha bastante nisso, mas tem casos que no final você não consegue essa desconstrução, fica difícil, né?
Então, assim, é o que nós vamos ouvir daqui por diante, que tem muita coisa que vai deixar uma pulga atrás da orelha. E olha o tamanho da pulga. Né? Eu diria que é do mesmo tamanho do mesmo, vagalume. Né? Desculpa, Cleiton, eu penso dessa forma mesmo, que é um pouco que o Dudu fala, né? Porque você pegar pontos específicos fora do contexto, você até poderia desconstruir isso de uma maneira boa ou ruim, né? Eu digo assim, com qualidade ou sem tanta qualidade assim, de forma isolada. Mas quando você vê tudo isso acontecendo, né? E também com a documentação, eu acho que vai bem por o que você está dizendo mesmo, né, cara? É um caso assim que, pelo menos a mim, me deixou muito assim impactado, para não dizer outra coisa. Então é isso que acontece quando nós estudamos de uma forma séria, né, cara? Tem muita gente que leva, né, na brincadeira, mas quando você estuda de uma forma séria, né, não querendo tomar partido, é aquilo que você sempre fala aí, né? Querendo entender o fenômeno, né? E aí nós começamos a ver que não é bem assim, tá? O negócio é bem diferente, então nós vamos continuar aqui para ver o que acontece então. Vamos lá então, vou soltar aqui mais uma parte. Né? Então agora talvez eu até mude o meu tom de voz, o timbre, porque essa parte me empolga de reviver toda aquela experiência que me traz a experiência de contar pedra me traz felicidade, me traz uma euforia de pensar, poxa, eu peguei uma pedra que clareou na minha mão e tal. É diferente os sentimentos, porque a partir daí muda tudo, né? A partir daí a minha vida como criança, minha infância não foi boa por conta dessa experiência, porque daí eu passei a ter coisas, assim, ver coisas e não podia contar. E quando eu contava, quando era inevitável, o pastor de novo, ele tinha o mesmo... Todo aquele processo de novo. E eu fiquei com sequelas disso, muitas sequelas. Então, quando eu era criança, para mim foi muito ruim, porque eu não sabia, eu não entendia o que era. Eu passei a ter sonhos, né? Então, tipo assim, eu sonhei com uma coisa. Aí, não era um sonho que eu estava dormindo, e não é até hoje um sonho que eu durmo. É um sonho assim, eu fico com sono, fico sonolenta, como se alguma coisa que quisesse me distrair a minha mente consciente. E daí, a partir desse momento, eu consigo assimilar as coisas, assim, tipo, o que vai ser, onde vai ser e como que é. Só que é muito confuso para mim, porque eu não tenho conhecimento nenhum. A senhora fala um tipo de premonição que a senhora tem. Mas não sei se é premonição, não posso falar também, né? Eu só sei que a partir daquela experiência eu consigo saber das coisas. Mas não é uma coisa assim que eu adivinho. É uma coisa assim que pode estar acontecendo assim, quando acontecem os terremotos, a gente aqui não pega nada, né? Ali naquela... Mas no meu corpo eu pego. Pode acontecer aonde acontecer. De noite eu pego, eu acordo na hora, sentindo o terremoto, como se o lugar da minha onde a senhora tivesse acontecido. Isso, essas captações, isso não é premonição, eu acredito que não seja, eu acredito que seja um tipo de energia que consegue atrair. Eu também nem falo e nem fui atrás, não quero saber, a minha vida é muito quietinha, sabe, que eu já tive experiências ruins também depois da vida adulta, que eu confiei numa pessoa de contar, sei como estou confiando de contar para você, né? E aí, partindo daí, eu comecei a ter essas percepções. São percepções reais, que depois, eu conto para os meus filhos, eu tenho, assim, só para minhas... Daí, quando você vê, no outro dia já acontece. É como se fosse algo assim... A senhora vê antes de acontecer. Mas não é premonição. Sim. É como se a minha mente antecipasse. Entendi. A senhora vive aquilo antes. Isso. Eu não adivinho. Tal coisa vai acontecer. A senhora não está adivinhando, a senhora está vivendo aquilo antes. Vivendo. A senhora consegue viver aquilo antes. É uma vivência. Não é uma adivinhação. Não é você chegar aqui e falar assim para mim, pega a minha mão aqui, eu pego meu objeto. Não é assim.
Não é como se você falasse, olha nos meus olhos aqui, adivinha que eu vou viver. Não, não é assim. É como se eu vivesse aquele momento. E é uma experiência involuntária, a senhora não tem domínio sobre isso? Não, não tenho. Eu não quero, eu não sei a hora. Entendi. Aí é uma vivência, é como se você estivesse lá no lugar. Quando eu vi a imagem, quando como se a senhora já tivesse vivido aqui. Estava lá. Deixa eu perguntar para a senhora outra coisa. A senhora, nesse meio tempo, depois da pedra, depois dessa situação, a senhora teve alguma visão, algum contato com algum ser, alguma pessoa num sonho que procurou a senhora, que falou alguma coisa? A senhora teve algum tipo de contato com algum ser? 2 vezes. De contato físico. Sim. Sem ser essa vivência, que parece que me pega daqui e coloca lá no lugar. E transporta até onde está acontecendo, onde vai acontecer. Isso. Então, logo depois dessa primeira experiência, como era ritual colocar lá fora a lona e sentar ali e ficar conversando, olhando as estrelas e tal, e alguma coisa sempre, até as meninas falam, e os meus amigos dizem que desde criança eu tenho a teoria da conspiração, mas não é que eu vivi esse negócio aí. Aí assim, olha só, deixa eu te contar a primeira experiência. Então, como sempre, era de normal, de praxe lá, todo mundo ia dormir, um ia primeiro, outro ia, meus pais se recolhiam e eu ficava, né? Eu sempre tive aquela atração depois da primeira experiência. E aí, num desses dias, eu estava lá assim, e daqui a pouco eu olhei, eu estava acordada. Não tem como dizer que eu estava dormindo. A senhora estava consciente? Eu estava consciente, porque eu consigo ver a simetria, como foi feito, como que era o negócio, né? Então, chegou assim, bem pertinho de mim, como se fosse, ó, eu até trouxe aqui, pra você ver, como se fosse essa folha de papel, tá? Mas ele era assim, ó, bem pertinho de mim. Isso aí pairando no céu? Assim, mas ele não era quadrado, ele era assim, ó. Sei. É um formato de losango. Eu não sei o que era, né? Depois que eu fui saber quando eu fui estudar, que eu fui saber o formato disso aqui. Ficava assim, mas assim, como se fosse não como se fosse me puxar, mas como se estivesse me observando bem de perto ali. Como se eu tivesse, como isso aqui fosse largo assim, para cima, que não dava para ver a espessura, sim, mas eu tivesse aqui dentro. Sim. E o tamanho, a senhora tem noção de tamanho disso? Ó, cara, assim, é como se coubesse eu, né? Tinha 10 anos de idade, né? Como se fosse uma nuvem. Sim. E eu lembro assim, quando eu vi, assim, eu fiquei tão empolgada, né? Porque eu tava vendo, né? Daí eu estiquei meu braço assim, levei minha mão assim e foi. Foi assim. Transpassou. É isso, como se tivesse feito um furo aqui, ó. Eu sou bem chulo pra falar das minhas coisas. Eu sabe? entendi, não precisa falar. Eu vou tirar uma foto. Você vai tirar. Como se eu tivesse feito um furo aqui, nesse papel, e atravessado a minha mão pro lado de lá. Sim. Entendeu? Entendi. Isso. Essa foi quando eu vi. Essa aí. Aí dormi, devo ter dormido, porque eu acordei já de noitão, assim, daí eu peguei e fui pra dentro também dormir, né? Aí no outro dia eu contei para minha mãe e pedi para minha mãe não contar para o meu pai. Né? A senhora já sabia da consequência. Isso. Mas a minha mãe contou, porque eles tinham preocupação, porque naquela época, assim, era muito comum as pessoas ir para o sanatório, né? Ser louco, sim, né? E se todo pai se preocupa com um filho louco, né? Então, no Brasil, nessa época, tinham muitas casas, muitos manicômios que eles chamavam. Né? Eu não condeno eles, né? Porque eles também não sabiam. É a cultura, né, da época, não dá para... Aí, de novo, eles me levavam para lá e o mesmo procedimento. E de novo, mas teve uma vez que foi bem pior. Que meu pai criava muito peru, muitos peruzinhos, sabe? Sim. Eu sempre fui uma menina que eu gostava da terra, gostava de fazer as coisas, sabe? Então, tudo eu vivenciava na íntegra assim mesmo, sabe? Então ele levantava, ele colocava bastante ovos para cozinhar, daí picava todos aqueles ovos, colocava cebolinha, salsinha e fazia aquele bacião assim para me levar lá para os peruzinhos, né? Que ele separava das peruas e deixava num galinheiro quadrado assim, separado. Aí teve um dia que ele pegou e ele fez isso. Ele foi lá e falou assim, voltou com a bacia
Voltou com a bacia cheia. Com a bacia cheia. Daí ele falou assim, eu falei, vamos levar lá pros piruzinhos? Ele falou, não, os piruzinhos estão mortos. Todos. Todos os perus estavam Todos, os pequenininhos que eu costumava tratar todo dia, todos estavam mortos. Ele falou, você deu alguma coisa errada ontem para eles que eles morreram. Daí eu falei, não, eu só dei, né, que foi na bacia. Tá, daí eu falei, não, mas... Daí eu fui lá, sabe? Eu falei, não, mas será que morreram? Eu vou enterrar e tal. Daí meu pai pegou um balde, né, para recolher os bichinhos para enterrar, porque ele resumiu que fosse uma peste ou coisa parecida. Aí eu peguei e fui no galinheiro. Daí eu cheguei lá, os peruzinhos estavam todos mesmo, eu falo para as minhas filhas que estavam desmaiados, né? Estavam tudo assim, morto, parecia morto mesmo. Daí eu entrei dentro do galinheiro, né? Era bastante peru, não era só um pouquinho assim. E aí eu fiquei assim, né? Pegando nos bichinhos e chorando, né? Porque eu sou bem sensível, né? Muito sensível. E daí daqui a pouco os peruzinhos começaram a se mexer e levantaram e não estavam mortos, eles estavam desmaiados. Tava tudo desmaiado. Estavam tudo desmaiado, como se tivesse passado uma corrente de energia, dado um choque neles. Entendi. Sabe quando... Sim. Porque às vezes não sei o que aconteceu com aquilo lá. Então esse dia foi muito traumático para mim. Porque na cabeça dos meus pais, na cabeça do... Foi essa nave que a senhora tinha visto que tinha feito aquilo. Isso. Porque daí era eu que estava atraindo o Satanás. Né? E família evangélica, de tradição, conservadora. Então, daí, essa experiência para mim foi muito difícil. Porque nem eu não entendi porque que aqueles bichos estavam caídos depois. E a culpa foi a senhora que tomou. Isso, e a culpa foi minha. Né? E aí eu fiquei muito tempo num lugar lá separado na igreja, tipo, não sei. Deixaram a senhora na igreja separada. 4, 5, talvez 6 noites, não sei. 6 noites sozinhas. Eu não sei quanto tempo. Eu sei que amanhecia, anoitecia, eu via pelo buraco dos frestos da parede. E a senhora presa na igreja. Eu não era presa, tinha alimentação, tinha tudo, eles entravam lá. Mas não podia sair, né? Não. Estava presa. Não podia sair. Então essa foi a mais dolorosa para mim, né? Então passou esse período de quarentena lá, até o Satanás se afastar da propriedade. Meus pais me levaram de volta para casa, né? Aí, esse período é um período difícil para mim, né? Imagina, a senhora dormia sozinha lá, ficava sozinha. Sim. Isolada. Isolada. O pastor da igreja morava lá também, né? Sim, no mesmo lugar. Tinha a sala onde que tinha igreja e tinha aquele quarto, né? Não sei, acho que devia ser não sei, alguma coisa da igreja, né? Que sempre tem um reservadinho. Era lá que eu fiquei. Então essa experiência foi... Então eu não vi extraterrestre. Eu vi isso, né? Só que eu estou contando das sequelas agora para você. Sim. Depois da pedra, depois dessa experiência, daquele negócio que hoje eu vejo que fazendo esse desenho não parece uma bola. Não parece o mesmo formato da bola. Parece o formato da pedra que a senhora encontrou. Porque agora, com você conversando com você, fazendo esse desenho, que eu tive a percepção que ele parece o formato da bola. Então, tá. Aí agora eu estou falando das sequelas. Que eu não vi mais nave, não vi mais nada pairando no céu, não vi mais nada. Essa vez do peru foi as últimas vezes que os perus desmaiaram, foi a última vez que ela teve um contato. Isso. Não vi mais, porque eu tive aquele negócio de noite, os bichinhos estavam tudo mortos lá no outro dia, e eu pego e conto que eu tinha visto aquele negócio, com isso aqui era como se fosse uma energia, mas eu costumo falar para minhas filhas que é uma energia que não queima. Sim, é uma luz que não queima. É um fogo que você põe a mão, entra lá dentro, Sim. Anda dentro dele e não queima você. Entendi. É como se fosse uma coisa que te pegasse daqui, levasse lá no outro lado do túnel, e você não tem uma sensação que você fez a passagem ali, mas você não, parece que fica bobado, o cérebro parece que vira para trás, e você fica vendo os dois lados do túnel na mesma direção, como se o túnel fizesse
uma curva e as duas bocas do túnel ficassem para cá. Assim, ó. Isso aí, isso que a senhora está falando, é que a ideia que dá é que ele distorce o tempo e o espaço. É isso? É, ele distorce o tempo e o espaço. Porque, meu Deus, fica na mesma direção. Você fez uma caminhada de um lugar para o outro, mas era as duas saídas estavam no mesmo lugar. Entendi. Tipo, você sai nos coisa esquisita, né? Então, é esse negócio que fica aqui, ó, que parece ser isso. Entendi. Que você entra, mas você não entrou em lugar nenhum, você só saiu em duas. Gente, eu não sei. Eu estou te contando que você deve entender, Entendi. né? E eu estou falando de uma linguagem chula, porque eu não sei falar cientificamente, eu não tenho entendimento. Então tá, isso é essa experiência aqui, desse dia, da morte dos bichos lá, e depois eles estavam só desmaiados, que isso me abalou muito, porque pensa na cabeça de uma criança. A culpa é minha de ter morrido todos esses bichinhos E depois, daqui a pouco, os bichos, eu vendo, a mente de uma criança vendo acontecer, e sem nenhum respaldo psicológico, é muito triste. Então, partindo dessa experiência, eu nunca mais vi bicho morrer, nem Nenhum fenômeno mais, só nada. viu depois disso. Assim, olhando assim, lá estou vendo uma luz piscando no céu, alguma coisa andando em cima de mim, não. Mas daí passou a ser assim, como se eu sentisse essa confusão mental, como se quisesse me desviar o meu foco da minha mente consciente ali, Da sua realidade. da minha realidade, para mim poder me distrair e parece que me levar lá naquele lugar ou momento, ou não sei, para viver uma coisa que não é minha. Entendeu? Sim. E depois no outro dia você vê lá que aconteceu aquilo. Entende como é E que a é? senhora já teve assim, perca de tempo, a gente chama de lapso temporal. De não ver as horas passar. Não ver as horas passar. Eu perdi alguma coisa, um dia, 2 A dias. senhora já perdeu Sim. dias. Sim. Até assim, recentemente, é 10 horas, 7 da manhã, e de repente já é às 17 da tarde, mas o que eu fiz nesse período? Não sei. Eu esqueço por completamente. E aí eu vou te contar, estou alongando muito, por causa que tem um médico, 2 médicos envolvidos, um neurologista, tem um outro médico de terapia ocupacional, porque eu também precisava saber, e tem uma clínica geral que não queria me dar os exames para me encaminhar, porque ela dizia que não era nada de doença, entendeu? Eu já chego nessa parte aí. Aí, tá, passando essa fase aqui, e o tempo foi passando também, né? Eu nunca mais vi nada, né? E também não tinha mais, assim, falar verbalmente as coisas que eu sentia. A senhora se trancou e parou. Isso, a minha professora, que eu até tenho contato com ela até hoje, ela lembra de mim. Nessa vez dos piruzinhos, ela pediu para mim nunca mais relatar. Ela falou assim, ó, nunca mais você relata as suas visões para ninguém enquanto você não tiver em segurança. Então ela não disse para mim nunca contar. Ela disse que um dia que eu tivesse em segurança eu podia relatar isso. Mas antes disso não. Então também ela deu esse conselho e eu acatei, né? Que foi muito bom para Foi muito bom para minha integridade psicológica e física, porque daí eu vivi com isso, mas ninguém me fez mal, né? E eu também, né, passei batido. Só que daí depois desse peru aqui, dessa morte desses bichos e dessa visão aqui que eu tive, que isso aconteceu e foi uma energia muito forte que chegou a desmaiar os bichinhos lá, não sei, eu tenho na minha cabeça assim. De novo, eu e meu pai andando ali, ele tinha um espaço de repolho, sim, sabe? Eu costumo dizer que os bichos da fazenda do meu pai eram tudo vegetariano, porque ele tratava com coisas que ele plantava na terra, né? Tudo que tinha na roça ali, eles comiam. Ele não dava porcariado. Aí eu ia com ele, com o saco, sabe aquele saco de estopa? Sim. Eu ia arrastando o saco, ele pegava o facão, sabe? Um facão grande assim,
Daí ele cortava o repolho, furava o repolho assim, com o facão, e ponhava dentro do saco e ia cortando, e eu arrastando até que eu aguentasse. Depois ele pegava aquele saco, levava para lá onde ele ia picotear tudo, para dar para os porcos, e voltava e nós continuávamos. Daí teve um dia de manhã desse, que nós fomos fazer o mesmo ritual, né? Dá para você ver que eu era muito companheira do meu pai, né? Eu estava tudo no meio das criações, sempre tive. Ele pegou o facão e bateu, era uma cabeça de repolho, porque hoje não se vê repolho mais daquele jeito, mas eu conheço repolho de verdade. Ele era tão fechado, tão justinho as folhas, que quando meu pai bateu assim, ó, o facão para fazer o furo, ele abriu todas as folhas, sabe? Sim. Quando ele está muito fechado, sim, muito consistente. E nesse momento, então, eu vi com clareza, assim, aquele facão cortando o pescoço do meu pai. Aí eu falei pro meu pai, eu vi, assim, uma criança falar isso para um pai do nada, né? Mas é porque eu vi, quando bateu no repolho o facão, que abriu, não era repolho para mim, entendeu? Não era o repolho que estava ali. Era a cabeça do meu pai, eu vi. Aí eu falei pra ele. Daí meu pai, né, macho, né, sabe que os homens eram macho. E ele tinha uma faca grande assim, chamada Zé Pereira, que ele sangrava o porco, matava o porco lá nas terras e tal, fazia as matanças dele lá, até para sustentar a família. A Zé Pereira era o apelido da faca. Sim. Sabe? Então, não considerou, não sei se considerou também, não falou nada, né? Passou. Mas foi assim, como se eu tivesse vivido a situação. Uma certa noite, o homem chegou lá com o filho dele. Eu tenho foto, tenho tudo, jornais, tudo aqui no meu celular, eu vou te mostrar, como é verdade isso. Ele chegou, amigo, e minha mãe matou um monte de galinha de noite, me lembro, fez uma panelada de risoto, sabe como é que é no sítio, né? Recepcionou os dois. E daí naquela madrugada assassinaram meu pai, minha mãe e o meu pai igualzinho. Cortou o pescoço do meu pai com o mesmo facão do meu pai, do jeitinho que o meu pai cortou o repolho. Então agora eu tô te contando as sequelas que eu fiquei daquela pedra. Daquelas do que ela trouxe para a senhora. Isso. Dessa possibilidade de ver coisas acontecendo. Olha que eu já lutei assim contra isso. Mas agora, depois de velho, eu abandonei. Para mim ficou natural, sabe? Nem ligo mais, não falo, não esbravejo. Naquela noite, ele foi lá no galpão, pegou o facão, vou te mandar foto, vou mandar todos os relatos que a gente tem, né? E aí, então, 2 anos, já tinha se passado 2 anos, né? Que a senhora tinha tido a visão. Que eu tinha tido... Não, a visão foi na sequência, no decorrer. Ah, foi uma coisa assim rápida. Sim, eu tive essa visão lá no dia da horta, no repolho, e tipo, com noção de tempo de hoje, como eu, né, que a gente tem, porque na época a gente não tem noção de tempo, deve ter passado um mês, 2 meses. Coisa rápida. Coisa rápida. Tipo, como se eu tivesse visto e me transportado para aquele lugar, com aquela situação ali. Entendi. Entendeu? Aí ele cortou o pescoço do meu pai, igualzinho. Ele matou minha mãe também, e alguns dos meus irmãos, que não matou, ficaram todos machucados. O que eu nunca mais vi, tem um que eu nunca mais vi até hoje, eu não sei se morreu no hospital abandonado por aí, ou não sei, e o homem foi preso. E daí eu acordei já com o homem matando minha família, o mesmo homem, o pai estava morto, eu não sabia. Acordei, daí de manhã, quando ficou só eu sabia que, olha só, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, porque eu peguei o meu sobrinho, que o meu pai criava, que a minha irmã morreu no parto, e o meu irmãozinho, que era o caçulinha depois de mim, e enfiei debaixo da cama. Olha como eu sabia, eu não sabia, não tinha como eu saber. No meio da noite, no pleno mês de junho, julho, não lembro. Num frio, no meio da madrugada, no meio do mato, sem energia, sem luz, sem nada. Como que uma criança vai saber que está acontecendo uma coisa ruim naquele momento? Eu sabia. Aí eu saí correndo,
Aí, assim, a casa grande, a casa tinha garagem, assim, daí meu pai colocava a caminhonete, que era uma C10, de passeio lá, e depois colocava a boiadeira, que ele transportava os bichos, assim atrás. Eu coloquei meu ouvido, assim, para saber se ele estava andando ainda nas terras, né? Na minha cabeça, se eu colocasse o ouvido no chão, né? E tampasse o outro, não sei por que eu tinha... Eu escutava os passos dele. Então, foi o que eu fiz, ponhei minha cabeça no chão, assim, e daí fui escutando os passos dele se ausentando das terras, até desaparecer. Então, eu sabia que ele tinha ido embora. Entendeu? Isso é o fato da minha vida. E eu vi isso antes de acontecer. E contei para o meu pai. Só que meu pai não me levou para o pastor dessa vez. Ele falou que ele ia se defender, né? Ele não levou para exorcizar eu. Aí, amanheceu o dia, então eu vi tudo, né? Estava tudo ali. Uma irmã minha tinha sido machucada e fugiu. Depois que a gente conseguiu resgatar a história lá na biblioteca e ver tudo o que aconteceu, que fui ter uma ideia. Só que quem que vai acreditar num absurdo desse, né? Ainda mais uma criança falando. Partindo daí, houve um bloqueio. É como se eu tivesse sido poupada de coisas que eu... Desse momento, assim, da hora que eu vi meu pai, assim, é como se eu tivesse sido tirada da realidade do mundo. Então é isso aí, gente. Vocês viram agora mais uma parte desse relato, desse caso. E o que nós vamos analisar agora? O que nós vamos dar uma olhada? Primeiramente, nesse contato que ela teve. O que ela fala? Depois que ela passa por essa experiência, aquela da pedra, né, que acontece tudo, ela começa a ter algumas outras subexperiências que vão estar acontecendo ali em volta dela. Como eu falei para você, eu trouxe aqui algumas coisas, né, para nós analisarmos. Você que gosta de ufologia, com certeza já conhece esses casos. O caso da Pedra de Roswell, tá? E o caso de Rendlesham. Ok? Você que conhece aí, que gosta de ufologia aí, vai lembrar dos dois. Eu trouxe também um caso, né, pra gente lembrar aqui que essa nossa ouvinte ela não está sozinha na história. Artefatos misteriosos causando alguns efeitos, isso aí tem de muito tempo, tá? Tem o outro que é as esferas da família Betts, que tem uma treta muito grande, né? Alguns dizem que é fake, outros dizem que tentaram fakear, né, se podemos assim conjugar o verbo, tentaram aí desmistificar, tentaram assim chacotear a família, que são 3 artefatos que vão, né, 3 artefatos ou 3 casos que se tem contato com artefatos. Esse primeiro, a Pedra de Roswell, quem gosta aí deve lembrar, o que vai acontecer? Vai ser encontrada ali no deserto do Novo México, ali aquele negócio tudo, né? Lá em Nevada, supostamente 18 quilômetros de onde teria caído a nave do caso Roswell, tá? O cara encontrou, né, uma pedra num formato meio triangular. Nós vamos deixar tudo isso aí depois para vocês lá no Instagram, tá? Encontrou ela talhada, o mesmo processo que a nossa ouvinte trouxe aqui para nós agora. O mesmo processo, a pedra talhada. Só que é o seguinte, gente, essa pedra ninguém jogou fora, ninguém ungiu e jogou fora. Essa pedra continua na mão do cara que encontrou. Ela foi levada para fazer vários exames. Tem um episódio, você que está me ouvindo, tem um episódio de Alienígenas do Passado sobre essa pedra. Então, esse cara vai encontrar essa pedra, ela tem propriedades específicas dela, cara. Alto magnetismo, tá? Então, assim, e alguns fenômenos ali até em pequena instância que acontece em torno dessa pedra. Até mesmo que provavelmente, se ela é um artefato extraterreno, nós não temos noção nem ideia como que ativa isso aí, como é que se faz. Mas é uma pedra, é um artefato também esquisito, muito parecido à ideia de relato com o da nossa ouvinte, tá bom? O outro é a esfera da família Betts,
Esses caras, o que vai acontecer? A família Betts aí, só para refrescar sua memória, eles têm, né, uma residência numa região rural, uma região afastada, e aí próximo à casa deles ali, um incêndio certa vez atingiu lá, destruiu cerca de 88 hectares lá de floresta, próximo à propriedade deles. Depois desse incêndio, eles, né, foram ver o que restou, o que não restou, ver o prejuízo, né, cara? Isso aí é muito comum depois da tragédia. Desceram lá, foram ver, encontraram uma esfera metálica, uma esfera com aquela aparência, né, de aço escovado, aquele negócio todo. Lembrando bem, né, alguns relatos aí de aparelhos extraterrestres ou não identificados, vamos dizer assim. Esses caras encontram lá, pô, acha aquilo legal, a esfera, legal. Parece que ela, muito parecido, né, guardado devido à proporção, com aquela bola de pilates. É aquela bola de pilates. Nós temos um amigo nosso aqui que faz pilates, né, o Gustavo. Se o Gustavo ouvir isso aqui um dia, vai um abraço para ele. Então, é muito parecido com uma bola de pilates, só que naquele formato ali de aço escovado. Que os caras levam para casa. Olha que legal, vou levar essa bola para casa. E levaram para casa, aquele negócio todo. E um dia o filho, o jovem da família, né, tava tocando guitarra, a bola começou a entrar no ritmo ali, ó, cara. E ele tava ali tocando guitarra ali, ritmo de festa, e a bola entrou no ritmo lá. E começou então assim. Os caras estão tocando guitarra com Silvio Santos, eu vou contar, hein? É muita criatividade. O cara entra lá e a bola entra, e de repente, né? O que vai começar a acontecer? Eles percebem que ela tem um comportamento quase que pessoal. Então, ela, nesse momento que a música está sendo emitida lá, o ritmo de festa, o que vai acontecer? Ela vai emitir um som pulsante que vai principalmente deixar o cachorro da família muito perturbado. Bom, então aí ela começa, então tem várias coisas, o cara pegava, jogava a bola adiante, ela voltava para ele, né, tipo um bumerangue, só que um bola merengue, e por aí vai. E por último, não menos importante, que eu gostaria de destacar, é o caso de Henderson. O que vai acontecer? Daquele soldado, depois de vários dias, né, de avistamento, de pouso de nave, esse caso é muito importante, tem um episódio também. Esse é um dos maiores casos, né? Esse é um caso... E muito bem documentado. Muito bem documentado, é oficial, né? O pessoal do Exército lá já se pronunciou e é muito interessante esse caso. Esse é um que a gente ainda vai fazer um podcast ainda exclusivo dele ainda. Porque ele é muito legal. Exclusivo, tu sabe que exclusivo é complicado, né, cara? Mas assim, ó, você que tá ouvindo a gente aí, que não quer imitar, mas você que tá ouvindo a gente e quer ouvir, né, a nossa opinião, as nossas análises sobre esse caso aí, tá? Entre em contato com a gente lá pelo direct do Instagram, que nós vamos fazer aí. Então entre em contato com a gente lá e eu achei legal, interessante, gostaria de ouvir a opinião de vocês e a análise de vocês sobre isso, nós vamos fazer, como o Dudu disse ali. Será que a gente consegue atender todas as mensagens que vai chegar lá no Instagram? Cara, olha, tem uma galerinha ali muito legal, viu, cara? Tem uma galerinha muito legal. Tô brincando. É óbvio, né, cara? O nosso sistema é o sistema de quintal, né, Dudu? O que acontece? Nós fazemos isso só por amor. Isso é o nosso hobby afetivo, vamos dizer assim, né? Então, é bem legal que a galera tá chegando. Aos poucos tá chegando uma galera bem interessante. Inclusive, segura a onda aí que no final do episódio de hoje tem abraço pro pessoal que tem entrado em contato com a gente. Tá? Bom... Aí o que acontece? Esse soldado aí, depois de vários avistamentos, pouso de nave, não sei mais o que, e tiro, porrada de bomba, né? E é o que ele, um dia ele tá lá fazendo, né? Tá lá no seu trabalho, fazendo uma vigília, aquele negócio todo, fazendo a guarda lá, pousa uma nave. Esse cara faz o quê? O cara vai lá e encosta na nave, meu. O cara não tem muito o que fazer, né, velho? Imagina a cabeça do cara. Uma nave, pô, vou encostar nela, ver o que tem. Será que dá choquinho? Aí ele vai lá, encosta na nave, o que acontece? Na hora vem uma sequência na cabeça dele, né, de 01, 001, 01. O Dudu pode falar melhor sobre isso pra nós aí, né? Mas não vai fazer análise hoje não, Dudu. Vai deixar pro episódio que o pessoal vai pedir pra gente fazer. Não, olha só aí. Hoje você só vai dar uma... Você vai dar hoje só uma pincelada. Ele, segundo o que consta, esse soldado, né? Ele, se bem que eu confesso a vocês que não lembro agora a patente dele, ele encosta nessa nave e ela tem assim como se fosse um aço meio
meio espelhado, alguma coisa assim e tal, e ele sente uma vibração energética. E segundo ele, ele vem na cabeça dele assim uma sequência de zeros e uns, zeros, uns e tal, que é um código binário. E aí o mais interessante é que esse código binário, tempos depois, conseguiram através do computador colocar a mensagem do que seria esse código binário. E descobriram que eram umas coordenadas de latitude e longitude de uma região... Para! Deixa isso aí para quando nós vamos fazer o nosso episódio. Parei. Ó, se você quiser um episódio... se você quiser ouvir esse episódio aí... Tá inspirado no João Kleber hoje. Claro, tem que se inspirar. Eu ia falar a mesma coisa. Lembrei de João Kleber. Para tudo. Então, se você quer saber o final dessa história com análise do Dudu... Gente, o Dudu não é qualquer um, não. O Dudu é um Dudu diferenciado. Tá? O Dudu é mestre em matemática. Não é qualquer um, não. Ele vai fazer uma análise bem legal para nós aí no episódio sobre, tá, os números binários lá, a mensagem. Então, ó, se quiser, fala com a gente lá, tá bom? E aí o que acontece? Vai ter essa sequência, vou descobrir depois coordenada. Cara, tem alguma coisa com esse lance de artefatos. Então trouxe aí só para lembrar você. Essa pedra, essa rocha que ela achou, não é uma invenção dela, não. Ela tem vários outros relatos de artefatos aí, inexplicáveis, que são encontrados e acabam trazendo consequências. Evandrão, vamos lá, Evandrão. Manda ver, manda a bola. Tá. Vou começar eu, então. Então, desta parte, bastante coisas, né? Você vê ali no começo que ela faz aquele desenho, inclusive, ali, né? E aí, mais tarde, no relato, ela vai perceber que esse desenho, ele parece com a pedra, não é isso, Coelho? Isso mesmo, justamente. Ele é bem o estilo da pedra, e eu vou colocar lá depois no Instagram. Isso, o interessante é que no relato que dá a entender ali que ela só percebe isso quando faz o desenho ali, na hora pra gente, né? Daí a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: não, mas isso é formação de memória, né? Você tem uma memória presentificada, você monta a tua memória agora, você não transporta a tua mente para o passado para ver o que aconteceu lá e depois volta ali onde é que você está. Não, você faz uma memória, você cria uma memória agora, né? Ela é chamada presentificada. Aí eu pensei, mas ela deve ter transformado isso agora, então. Só que aí depois ela mostra desenhos que ela tinha feito anteriormente, inclusive anteriormente esse relato, desenhos já mais antigos, e os desenhos têm o mesmo formato, né? Então ali a minha teoria inicial ali meio que cai por terra, né? Então achei bastante interessante essa parte. Quanto à questão ali que ela já começa a revelar ali as suas primeiras, vamos dizer assim, muito entre aspas, né? Porque ela, segundo ela mesma, não é isso, não se trata disso. O Cleiton já falou, é um nome que a gente decidiu pôr, mas parece umas viagens ao futuro. Inclusive o Ozzy, né? Acho que você vai comentar sobre isso depois, ele acabou explicando um pouquinho disso pra gente, né? A questão lá dos chakras e etc, né? Ela parece que faz uma espécie de projeção pro local, né? Onde, inclusive, ela até... não é que ela consegue prever, né? Mas ela consegue sentir coisas que estão acontecendo neste momento em outras partes do mundo ou com outras pessoas, certo? Porém, né, fica claro que quando ela tem esse lance ali, por exemplo, do assassinato ali da família, ela tá, de alguma forma, tendo algum tipo de missão no futuro. Embora, nesse caso, ela não tenha visto a cena em si. Eu achei interessante que tem essa diferença, né? Era menos clara, porém, possivelmente, como estava mais ligada a ela e mais impactante, isso fez com que ela percebesse de antemão, né? Eu até, pesquisando sobre isso, eu fui até atrás de umas teorias dos táquions, né? Que são partículas que supostamente viajariam mais rápido que a luz, portanto, poderiam dar para a gente algum tipo de percepção do futuro, né? Uma teoria ainda cientificamente pesquisada, mas assim, tá muito longe de qualquer tipo de aplicação prática, certo? E essa questão de máquinas que no futuro poderiam prever, né, prever o futuro ou viajar para o passado, elas estão ainda, infelizmente ou felizmente, muitíssimo mais no campo da ficção científica, no campo da ficção mesmo, certo? De novo, você vê ali aquela questão do quarto, né? Então, aquela energia. Você nota ali também que você tem uma
como é que eu vou dizer, uma alteração da própria fisiologia, né? Você tem sensações ao chegar perto de objetos que emitem eletromagnetismo. De fato, pessoal, isso não deveria acontecer. Você entra dentro de uma gaiola de Faraday, não sei se quem está ouvindo sabe o que é isso, né? Mas a grosso modo seria uma gaiola metálica, onde você descarrega uma energia absurda que poderia te matar, mas que dentro da gaiola essa energia não chega em você, certo? Então, teoricamente, você não deveria ter sensação alguma. E eu confesso que eu sinto, né, o meu corpo, algumas alterações. Por exemplo, eu sinto que a temperatura fica um pouco mais fria, eu sinto que está alguma coisa estranha, eu sinto que minha garganta começa a ressecar sempre quando eu chego perto de qualquer tipo de evento eletromagnético mais forte, assim, mais severo, né? Evandro, poderia ter alguma pessoa que seria, não sei se dá para dizer alérgica, ou alguma pessoa que tem reação à eletricidade ou um tipo de campo magnético? Existe esse tipo de situação ou não? Biologicamente, Dudu, isso é possível sim, só que assim, o que eu estava querendo dizer, essa sensação que eu mesmo tenho, como cientista, eu teria que dizer então que é psicológica. Então, assim, eu penso que eu vou ter essa sensação quando eu chego perto desses objetos, logo a minha mente produz essa sensação para mim, entendeu? Então, assim, se fosse para dizer como cientista, eu teria que dizer para você que essas sensações que eu mesmo, ou que várias outras pessoas que me relatam, né, porque como a gente de vez em quando acaba entrando em contato com esse tipo de coisa, no trabalho, enfim, né, algumas pessoas relatam quase que a mesma coisa que eu falo, né? Embora ela não tenha fundamento científico algum. Então, eu teria que dizer para você que é uma coisa psicológica, né? Mas é o que eu sempre digo. Olha, psicológico ou não, se registre, né? E quem sabe um dia vão elucidar isso melhor e vão saber que isso não é só psicológico, ou que vão realmente bater o martelo. Olha, chama aqui no cérebro onde é que o cara, né, tem esse tipo de sensação. Biologicamente isso é possível, Dudu, porque campos eletromagnéticos podem interagir com alguns tipos de substâncias biológicas que nós podemos ter em concentração em diferentes partes do nosso corpo. Tá? Então, isso pode causar uma certa, vamos dizer assim, a grosso modo, uma dissonância, e isso provocar algum tipo de sensação, sabe? Boca seca, algum tipo de mal-estar. Mas assim, você sente quando o teu corpo não está funcionando como deveria, ou pelo menos como costumeiramente ele opera. Então não seria uma alergia no sentido clássico, né? Que é uma reação do seu sistema imunológico contra algum fator externo, né? Mas seria vamos dizer, uma reação orgânica, né? Biológica, contra ou devido a algum fator externo, ainda assim, ainda que esse fator seja energético. Como eu estou dizendo, e para pontuar bem, né, para ninguém, pode me xingar porque eu não ligo, mas é só para deixar claro, não há fundamento científico nesse tipo de coisa, certo? Então, como eu mesmo disse, né, então deve ser o que a gente acredita psicológico. Porém, eu mesmo e várias outras pessoas relatam esses eventos costumeiramente. Então, volta aquilo que você sempre diz. Olha, parece não ser nada, mas tem alguma coisa que está deixando a gente com a pulga atrás da orelha. Se não é nada, por que tem esse fenômeno? Tantas pessoas fazem esse relato quando chegam perto de algum objeto com um magnetismo extremamente forte, eles acabam tendo esse tipo de sensação. Lembrando, eu quero dizer, relembrar, né, não sei quem possa estar ouvindo, que quando eu digo evento magnético forte, eu estou dizendo, assim, bobinas de Tesla grandes, tá? Não estou dizendo, assim, uma máquina de lavar roupa, que, claro, tem um ímã de neodímio ali dentro muito forte, tanto que você chegar com o celular ou algum aparelho eletrônico, você pode até danificá-lo, devido à força desse tipo de ímã. Só que eu estou dizendo, no meu caso, pelo menos, ímãs muito mais intensos do que esse. Tá? Ou, na verdade, ímãs não, né? Mas efeitos magnéticos ainda mais intensos. Teria que ter... Então a gente poderia imaginar, assim, que, ou, no caso, a sensação que... Especulando aqui, claro, tá? Apenas uma especulação. Uhum. O que essa senhora relata que sentiu poderia ser psicológico, certo? Ou seja, é uma sensação que ela teve, que
ela imaginou o que sentiu e aquilo deu um efeito para ela psicológico, ou poderia ter acontecido alguma coisa, ou alguma máquina ou algum aparelho que tem um campo magnético muito grande ou que tem uma energia muito grande e que de fato fez com que ela tivesse essa sensação. Então, tipo, se a gente está trabalhando no campo da especulação, que é o caso, né, a gente poderia limitar o nosso pensamento nessas duas hipóteses, que é puramente ou que é puramente psicológico dela, o que eu confesso que não acredito, mas ou que é realmente alguma coisa maior, que é de repente uma aproximação com uma nave, uma aproximação com algum objeto que tenha não necessariamente grande, mas que tenha uma energia muito forte acumulada nele. Justamente. Você pode ver que tem essa sensação. Eu lembrei de um outro caso agora. Tem pessoas como eu, por exemplo, que tem essa sensação, por exemplo, entrar num tomógrafo, né? Aí o médico vai dizer o quê? E provavelmente é isso mesmo, né? É uma questão psicológica. Você está entrando dentro de um túnel, né? Ele é mais escuro. Às vezes você tem um pouquinho de claustrofobia, mesmo que leve. Então, por isso que dá essas sensações, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, e isso o Ozzy já relatou pra gente várias vezes, né? Quando você fica perto desses fenômenos, etc., você parece que sente a temperatura diminuir. E é próximo da sensação que eu tenho quando chego perto desses campos magnéticos, assim, certo? Mas, como eu falei, pode ser um fator psicológico, porque eu de fato, eu sei de antemão que o campo vai estar ali, né? Porque no meu caso é laboratório, né? A gente vai trabalhar com ímã, você vai ter campos magnéticos, é uma coisa óbvia. E aí, isso provocaria na minha mente essa sensação, o que para mim é muito plausível, tá? Eu vou muito por aí. Porém, é o que eu sempre digo, né? Ainda assim, a sensação existe e eu relato. Então, sempre que eu sinto isso, eu relato e digo o que eu estou sentindo. Mesmo que eu acredite realmente que isso seja psicológico. Agora, se foi psicológico no caso dela, do nosso ouvinte aqui, quer dizer que ainda assim ele possa ter sido provocado por alguma coisa. Então, a questão não é se foi um efeito psicológico ou se isso aconteceu de fato biologicamente com o corpo dela. A questão é que, provavelmente, a não ser que esteja havendo algum tipo de invenção nesse momento, há algum tipo de objeto emitindo um certo tipo de energia ou um certo tipo de gás, enfim, tem algum tipo de fenômeno ali que está provocando essa alteração dela, seja isso biológico ou psíquico, né? Ou ambos. Por que não? E cara, aí que tá o problema. O que a gente sempre fala aqui, ó. Quando nós falamos das questões psíquicas, as questões cerebrais, nesse caso dela, como em vários outros casos, fica um vestígio físico no processo, que é o caso, né, dos bichinhos ali, das aves ali aparecerem todas elas. Ela relata que estavam desmaiados, né? E isso é uma pena muito grande, cara, porque isso vai acontecer lá na década de 70. Quando acontece 76, lá eu tinha 1 ano de idade, nem podia pesquisar isso em loco, mas assim, alguma coisa aconteceu ali, um fenômeno, né, aconteceu ali, e isso deixou esse efeito físico. É por isso que é complicado. Isso não é incomum, né? Levar... A gente vê vários relatos de animais que sofrem isso, né? Aqui, no caso, um desmaio. Isso. A gente vai ver, não sei se dá para adiantar, semana que vem a gente vai ver um relato desse tipo também, talvez até mais impressionante, né? Semana que vem, olha, não percam. Vai ser bastante... E não é incomum, né? Animais, às vezes, no caso ali, eles levantaram, estavam desmaiados, né? Mas tem vezes que eles morrem mesmo, né? Como você provavelmente vai ver também, quem ouvir vai ver isso na semana que vem. Quanto à questão ali dos pássaros, gente, um choque elétrico realmente poderia ter feito isso, tá? Inclusive, como a gente se criou em Cascavel, mas Cascavel, no começo da década de 80, era bem diferente do que é hoje, a gente tinha galinheiro, né? E uma vez... meio que sem querer, entre aspas, eu acabei querendo montando uma cerca elétrica, né? Que era basicamente pegar um arame e colocar na tomada.
Então você já sabe o que deve ter acontecido. Eu acabei queimando algumas galinhas sem querer. E o incrível é que realmente algumas, depois que eu achei que algumas morreram, infelizmente, né? Não fico muito feliz de contar isso. Mas 3 delas chegaram a levantar. Então eu sei disso por experiência própria que é possível, né? E outra também é a questão, você tem outros fenômenos, né? Às vezes até ligado à questão de hipnose animal, né? Que eles podem, por algum fenômeno, a gente vê isso muito acontecer com formiga, não de desmaiar, né? A gente vê isso também bastante questão com movimentação de formigas, joaninhas, abelhas, tá? Que por algum fenômeno estranho elas começam a se movimentar de forma estranha. E na biologia a gente não tem como explicar isso, tá? Então, é um fenômeno incomum, mas de maneira nenhuma aqui foi um fenômeno único. Ó, só aconteceu aqui dessa vez de perus desmaiarem e depois voltarem, ou né, de ressuscitarem. Né? Isso pode acontecer sim, ainda mais com esses animais onde o metabolismo dele é extremamente alto. Então, no caso, era bem possível, só para dar uma referência, uma temperatura média de um peru está acima de 45 graus, tá? Ou seja, bem mais alta que a nossa. Então, como o metabolismo dele é extremamente alto, é possível até que eles tenham uma parada cardíaca e depois acabar, né, voltando devido à própria temperatura do corpo, né? É bem por aí mesmo, né, cara, que vai funcionar. O lance é o seguinte, todas essas coincidências, né, tudo isso aconteceu em um momento, em um conjunto. Acaba sendo bem complicado aí. Outra questão bem interessante, tá? É esse lance dela ver ali a morte do pai. Também é outra coisa bem complicada. Ela meio que se transporta aí, né? Ela vê isso na hora. Também é outro assunto assim, né? Complicadíssimo. Dudu, vamos lá então. Semana que vem a gente volta para acabar essa análise aí desse caso aí, né? Nas próximas semanas aí nós vamos fazer outros episódios para detonar com a análise desse caso aí. Vamos lá, Dudu, então, diga lá, manda os seus abraços finais, a sua consideração até aqui, né? E vamos lá, manda bala aí. Então vamos lá. Bom, quem está escutando a gente aí, primeiro queria dizer que muito legal ter um relato, vamos dizer que, podemos dizer que só nosso, né? E agradecer a galera que está escutando a gente já tem até um ouvinte internacional. Eu até tinha desconfiado, quando eu vi o negócio de ouvinte internacional, eu tinha desconfiado que era alguém que estava mudando o IP. Mas agora a gente descobriu que realmente o camarada é internacional. Você vai mandar um abraço para ele depois, né? Vai mandar. Com certeza, merece, né? De qualquer forma, o meu abraço aí pro nosso amigo aí português. E agora também, só para constar, lógico que você está escutando a gente no futuro, mas a SpaceX, cara, deu um show, velho. Sucesso total aqui. Enquanto a gente tava meio gravando, eu tava meio gravando, meio assistindo aqui. Muito legal, muito bacana mesmo. E só agradecer aí a participação de vocês, quem tá ouvindo a gente. Por favor, segue a gente lá no Instagram, lá, tá? Aqui o nosso grupo é para falar mesmo, pra gente conversar e interagir com vocês que estiverem escutando a gente, beleza? Então, um forte abraço. Até semana que vem, meus jovens. É isso aí, Evandrão. Vamos lá, Evandrão. Suas considerações finais, seu abraço final. Então, só deixar claro, né, que o caso aqui ele tá praticamente no começo ainda, embora agora a gente vai talvez para um dos eventos mais impactantes, né? Mas o caso ainda está bem no começo, tem bastante coisa para conversar sobre isso aqui ainda. E no mais, acho que vou ficar ali como o Dudu, né? Agradecer aí o pessoal que está ouvindo. Agora a gente tem alguns ouvintes até fora do país que me deixa até bastante orgulhoso, acho que posso dizer assim. E mandar um abraço para eles também, acho que o Cleiton vai fazer isso aí daqui a pouco, né? E no mais, eu não sei o ouvinte, mas eu já tô assim com vontade de continuar esse caso, né? Então, que chegue logo essas próximas semanas para a gente poder
fazer essa discussão. E se alguém tiver alguma, nessa linha também, né, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, artigos ou alguma coisa que leu, que queira acrescentar até para o nosso estudo mesmo, ou meu pessoalmente, tá? Ficaria, ainda mais se for científico, assim, ou, né, próximo disso, teria prazer de ler, né, e conhecer. Então, se quiser, pode também dar as dicas pra gente lá no Instagram, que seria, acho que, o melhor meio para isso aí. E no mais é isso, gente. Mantenha a mente aberta. É isso aí, galera. Então, uma hora dos abraços, né? Eu vou mandar aqui os abraços finais. O nosso ouvinte de Portugal, um dos nossos ouvintes de Portugal, que fique bem claro isso, né, Dudu, que é o seu cético, né, quanto a nossa, quanto ao nosso poder aí. Não é um só não, pô? Tem mais que um? Não, um dos nossos ouvintes de Portugal é o Danilão. O Danilo, gente, é daqui do Brasil, ele é daqui do Curitiba e tá morando lá em Portugal já há algum tempo. Abração, Danilo, muito obrigado pela parceria aí, né, e tá com a gente aqui. Vamos mandar um abração também pro Renato do Rio de Janeiro, tá? Pro Edson de Francisco Beltrão, um abração para você. O Tarik Rafa também, que nos acompanha lá. O Giovanni, tá? O Giovanni, guarde esse nome aí, né? O Giovanni, que é um amigo meu também, que é ligado também as questões acadêmicas, é um acadêmico também, guarde esse nome aí, tá? A Maiara e família, né? Um abração para vocês aí que estão sempre com a gente aqui, tá? E vou estender então para a galera que está ouvindo a gente lá nos Estados Unidos, para o pessoal que está lá no Japão, na França e Alemanha. Olha a ufologia de quintal aí, né? Quebrando barreiras aí, alcançando aí vários lugares. Gente, um abração para vocês. Semana que vem nós vamos ter um episódio muito bom. Nós vamos dar uma pausa nesse caso nosso. Semana que vem nós temos uma roda viva, é diferente. Diferente do que nós fazemos aqui, de trazer um caso, aquele negócio. Semana que vem nós vamos ter a pessoa que teve contato de 1º grau, 2º, 3º grau. Cara, é muito doido. Esse cara vai vir conversar com a gente aqui. Nós vamos gravar esse podcast. Ele é de outro lugar. Nós estamos aqui no oeste do Paraná, tá? Ele é de Minas Gerais, está bem longe daqui. Mas nós vamos gravar esse podcast aí. É uma roda viva, literalmente. Se você tiver alguma pergunta, né, que queira mandar para alguém que já teve um contato de 1º, 2º, 3º grau, né? O caso dele, ele teve um contato bem próximo mesmo, tá? Isso mudou a vida dele. Ele é um cara que não tem conversa, tá, gente? Não é, não, ele se identifica, ele vai fazer o que ele fez questão de se identificar quando ele nos procurou, tá? E olha, bom, eu não vou falar muito não, senão vai estragar, tá bom? Então não perca aí o próximo podcast aí que vai estar, esse aí vai estar pegando fogo, são relatos assim impressionantes. Tá bom, gente? Um abração, né? E aquele negócio aí, vamos terminar o nosso podcast com a nossa frase, com o nosso pensamento. Quem procura, acha. Tá bom? Então procure. Se você quer, procure que acha. Lembrando, tá? Que eu espero que você não encontre um estagiário. Sempre tem um por aí fazendo coisa, tá bom? Então, gente, um abração para vocês. Tá? Até o próximo podcast, nós estaremos juntos aí novamente. Valeu! Fiquem com as bênçãos do Criador. Um abração.